Então vamos dar sequência e vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui esse retângulo, eu expliquei que eu quero posicionar ele no centro de tudo. A primeira coisa é saber o tamanho da prancheta, né? Eu vou clicar na ferramenta prancheta porque eu estava trabalhando com 500 por 500 no fundo e agora já não é mais. Aqui é 1556 por 384. Então esse meu retângulo tem que ter 1556 na largura, 1556 por 384. Aí ele vai ter a mesma dimensão do fundo. Ó. Porém, ele não está posicionado no fundo certinho porque o ponto de registro dele está no meio. Ó. Deixa eu ver aqui de novo, que é 384 na altura, ficou pequeno. Vou ter que pegar a prancheta novamente para olhar o tamanho dela. Opa, aqui consta 384. Isso aqui na posição dele, 1566 por 384. Então estou dando mole porque x e y é eixo de posição. Para ver as propriedades da página é só clicar aqui ó, em opções da prancheta. Ela é uma folha assim, ela é um layout para web. Né? Então é 1024 para 7 por 768. Então é isso que eu devo colocar no meu aqui, ó. 1024 por 768. Então a largura dele 1024. Aí ele vai ter a mesma dimensão do fundo, 768. Ok, perfeito. Então esse é o tamanho da área do fundo. Porém, o ponto de registro dele, por estar no centro, ele fica posicionado dessa forma. É só clicar aqui ó, que o ponto de registro dele passa a ficar no canto superior esquerdo. Se eu zero o X, ele fica encostado aqui ao lado da página na esquerda. Se eu zero o Y, olha lá, ele fica encostado lá em cima. Com isso, ele preenche o fundo ali, né? Posiciona o objeto no fundo de uma forma bem facinho. Se eu não quiser usar os eixos de posição X e Y, né? Vou deixar ele aqui no meio, por exemplo. Ó, né? Vamos deixar ele desregulado. Vou deixar aqui 0 e 0 como eu tinha feito. Eu já ensinei também usar o painel de alinhamento. Eu só defino que aquele retângulo vai ter o mesmo tamanho da área do fundo. Venho aqui em alinhar referente à prancheta, centro e centro. Perfeito. Aí o ponto de registro tem que estar no meio. Esse fundo eu vou manter ele bloqueado para ele não me atrapalhar aqui por enquanto. Então vou deixar ele travado ali. Agora eu quero fazer o seguinte. Com ele bloqueado, vou dar um Ctrl 0, eu quero selecionar todos os objetos aqui que são esses brancos. Né? Então eu poderia apertar o Ctrl A, segurar o Shift e clicar aqui ó, nesse objeto do meio para tirar ele. Só que eu estou vendo aqui que ele está selecionando um outro objeto aqui que provavelmente, deixa eu visualizar, não, porque o Ctrl A ele está selecionando também esses objetos aqui da outra prancheta. Então, se eu quiser, eu posso trabalhar com o bloqueio deles. Né? Eles estão aqui na Layer 1 e eu fiz tudo na mesma Layer. Então, eu posso estar ajustando isso aí e bloqueando eles. Mas então não vou dar um Ctrl A para ele não selecionar tudo. O que eu posso fazer? Eu posso também clicar em um objeto desse. Eu poderia pegar, fazer uma seleção em volta e segurar o Shift e desmarcar. Isso eu mostrei. Mas eu posso clicar em um objeto e aqui em selecionar eu tenho algumas opções né, para seleção. Então eu quero selecionar o mesmo, né, mesmo com a mesma aparência. Então ele seleciona todos com a mesma aparência. Poderia ter outras opções aqui, ó, mesmo né, modo de mesclagem, preenchimento, traçado, cor, preenchimento, opacidade. Então ele vai procurar objetos parecidos para selecionar. Um recurso bem interessante. Eu quero fazer um efeito né, de sombra em volta dele. Então, como eu vou ter que mexer com esses objetos juntos, né, todos eles ao mesmo tempo, vou dar um Ctrl G, porque aí ele agrupa, não precisa de eu ficar selecionando toda hora. Cliquei em um, ele seleciona todos. Vou deixar eles com um tom de cinza mais escuro. E vou fazer o seguinte, eu quero fazer uma cópia nesse objeto, já rotacionando ele e mantendo atrás. Manter atrás, eu marco essa opção aqui embaixo, a desenhar atrás. Venho aqui na ferramenta de rotação, com o Alt pressionado, eu clico seguro e arrasto. Então, ele vai rotacionar um pouquinho o objeto e fazer uma cópia para ele. Só que ele está mantendo esses padrões aqui de angulação. Com a ferramenta, ele sempre vai abrir essa opção e ele ainda está mantendo o centro do objeto como o centro dessa ferramenta. Então, eu vou cancelar. Como que eu vou fazer para que ele já copie, né, mantendo ali ele atrás? Eu vou ter que clicar, deixa eu dar um Ctrl Z. Ele está mantendo o centro aqui errado. Eu vou ter que clicar sobre essa opção onde está o centro, arrastar ela para o meio do objeto, né, para que ele volte para o local padrão dele. E aí eu posso clicar, segurar com o Alt e arrastar um pouquinho. Prontinho, agora funciona. Mais ou menos esse tanto aqui eu creio que tá beleza.
e vou pintar, né, de preto, por exemplo, esse objeto ao fundo. Ó. Ok. Só que ficou um pouquinho muito, então deixa eu voltar aqui, né, Ctrl Z eu desfaço, vamos novamente, deixa eu, tenho que posicionar o ponto de rotação no centro, com o Alt eu vou clicar, segurar e puxar. Vamos de novo selecionar os objetos, eles desagruparam, desfiz muitas vezes aqui, seleciona novamente, segura o Shift, clica no do meio, Ctrl G. Pronto, agora com ele agrupado, pegar a ferramenta de mover, né, de rotação, o centro, o eixo central tem que estar no meio, com o Alt pressionado, eu clico, seguro e puxo para ele arrastar. Vou cancelar aqui novamente porque ele voltou o ponto ali, né, pro centro. Então vamos lá. O que acontece é que se eu clicar e arrastar, ele vai rotacionar, mas se eu segurar o Alt antes, ele dá aquele menu, isso que está atrapalhando. Então clica, segura e arrasta primeiro, aí depois você pressiona o Alt para ele entender que você quer cópia. Ó. Pronto, solta o Alt, está com a cópia ali. Vou colocar a cor preta no objeto. Ok, essa é como se fosse ali o efeito, né, de sombreamento ao fundo. Nós vamos melhorar ele aí ainda utilizando alguns outros filtros e alguns outros recursos. Próxima aula a gente dá sequência.